Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é André Monte, hoje eu estou juntamente aqui com o Elô e a gente vai apresentar um episódio que particularmente para mim, a pessoa que está aqui hoje sendo entrevistada é muito especial, não é mesmo, Elô? Isso mesmo, hoje estamos com a doutoranda Elaine Cristina Rodrigues de Nascimento, da Sala de Palmas, né, pro editor. Então, ela possui graduação em Engenharia de Agricultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se formou em 2014, especialista em EAD e Novas Tecnologias pela Faculdade Educacional da Lapa, mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA e atualmente é aluna de doutorado em Sistemática e Evolução aqui na UFRN. E atualmente também é técnico administrativo da UFRN, né? Chique. Não é? Elaine, um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite. Vai ser uma conversa bem tranquila, como sempre, assim, sobre a sua trajetória. Vimos que você é de um curso diferente, né? A gente tem recebido só biólogos por aqui até agora. Então, a gente ficou um pouquinho curioso, porque você tem essa formação em engenharia da agricultura, e aí a gente queria saber um pouquinho sobre como foi essa escolha lá atrás e também qual é o tipo de atuação que essa área permite para quem é formado nela. Então, gostaria de agradecer, né, o convite, estou muito feliz e empolgada com esse trabalho de vocês. Então, minha trajetória ela não é muito comum. Ela é cheia de altos e baixos, escolhas e desistências. Então, ela começa um pouquinho lá atrás, porque eu fiz o técnico em Geologia e Mineração. Então, eu sempre gostei de cursos ligados à ciência da natureza, né? Geologia, biologia, sempre gostei dessa parte. Então, fiz lá geologia e mineração no IF, me encantei. Até tentei geologia aqui na UF, mas também não passei. E aí eu sabia que a única certeza que eu queria era um curso que eu fosse para o campo. Não queria ficar em escritório, não queria passar o dia no ar-condicionado sentada. Então, a única coisa que eu queria, que eu sabia, era ir para campo, ficar no mato ou na praia, qualquer canto. E aí, com base nisso, eu fui escolher, né? Vi ciências biológicas, que era a minha primeira opção. Só que aí eu vi algumas disciplinas que eu disse, não vai dar para mim aqui. Umas anatomias, umas coisas assim, que eu sou muito fraca para isso. E aí foi quando eu pesquisei sobre o curso de aquicultura. Na época, né, no vestibular e tal, eu acabei fazendo, prestando, passei, continuei. Na época era aquicultura, depois passou para engenharia de aquicultura. E aí me apaixonei pela área que eu trabalhei na graduação e no mestrado, que foi com algas, né? Na graduação trabalhei com macroalgas e foi maravilhoso, do jeito que eu esperava. Os campos eram na praia, então ficava super feliz em ir para campo. E no mestrado com microalga, então gostei bastante. E sobre a atuação do engenheiro de aquicultura, pode ter mudado, tá? Porque eu saí há 1 milhão de anos, saí em 2014. Mas, assim, é um profissional que trabalha com os organismos que são passíveis de serem cultivados, certo? Nem todo organismo aquático a gente tem um pacote tecnológico para cultivar. Então, aqueles que a gente possui, todo o pacotezinho, toda a tecnologia para cultivo é o que é o interesse da aquicultura. Então, ela trabalha ali no cultivo, trabalha também na construção de viveiros, desse local, né? Que você vai cultivar os organismos. Então, o engenheiro ele participa de toda a cadeia produtiva, pode participar também do beneficiamento. Não só, a gente vê muito exemplo de camarão, né? Porque aqui é cheio de fazendas de camarão. Mas outros organismos também, como alga, peixe, ostra. Então, todo organismo aquático, ele está ali englobado em toda a cadeia produtiva dele. O engenheiro de aquicultura, ele pode atuar. É bem bacana isso mesmo, assim. Eu fico surpreso e eu lá no laboratório, quando a gente conversa sobre as pesquisas, desenvolve, porque para quem não sabe,
Elaine também é doutoranda lá do laboratório, ajuda nas pesquisas, está sempre ali com uma mãozinha ajudando quando pode. E eu fico surpresa porque grande parte disso, ou algumas coisas, a gente aplica também nessa parte de técnica de laboratório, de cuidar do material e tudo mais, são experiências que agregam nessa área da Isso, biologia, né? ter trabalhado com microalga, ter trabalhado um sepário, né? Trabalhado nessa parte do sepário, me ajudou muito no trabalho aqui com os fungos, com cultura, né? De asco, ajudou muito essa parte laboratorial. Então, como dizia minha ex-orientadora, nenhum conhecimento ele é perdido. Então, às vezes você estuda tanto uma coisa, dá aquela crise de consciência, porque, meu Deus, para que eu estudei isso? Não vejo sentido ter estudado isso. E lá na frente você acaba aproveitando todo aquele conhecimento. Então, nada é perdido. Sim. E das microalgas, você deu um pulo assim para os fósseis, né? Conta um pouquinho sobre como foi essa história. Foi um pulo grande. As coisas foram meio que acontecendo por acaso. Quando eu terminei o mestrado, na verdade, assim, eu fiz concurso para a UFRN, estou aqui há quase 10 anos, já entrei em 2016. E aí, eu entrei aqui pensando em fazer pós-graduação, né? Terminei a graduação, fui fazer concurso, fui trabalhar. E aí, no meu concurso anterior, eu disse, queria fazer pós-graduação, mas para fazer pós-graduação, talvez seja mais fácil eu estiver trabalhando lá na UFRN. E assim eu fiz. Fiz concurso para cá, passei, e no mesmo ano prestei a seleção para o mestrado. E aí passei e fiz. E aí depois do mestrado eu disse, gente, pós-graduação não é para mim. Nunca mais. Nunca mais. Aquela crise que bate, acho que em vários pós-graduandos, não é para mim, não foi, não me adaptei, não gostei muito. E aí deixei essa ideia para lá, né? E logo eu acabei o mestrado. Pouco tempo depois veio a pandemia. E aí a gente passou 2 anos, né, em casa e tal. E aí, na volta da pandemia, eu comecei a auxiliar o professor Goto, porque o professor Goto era o chefe do departamento, estava mudando de laboratório, né? Então, foi para outro laboratório, pediu minha ajuda, eu comecei a auxiliar ele para organizar algumas coisas, e aí ele fez o convite. Você não gostaria de trabalhar aqui, não? Eu disse, eu aceitei, porque assim, eu gosto sempre de estar aprendendo uma coisa nova. Então, se eu passo muitos anos fazendo a mesma coisa, isso, apesar de gostar da rotina, gosto muito de rotina, mas você ficar muitos anos fazendo a mesma coisa é um pouco cansativo. Então, ele me convidou para o laboratório dele, eu fui, e aí fui aprendendo, fui estudando, fui vendo as disciplinas, né? E aí foi quando também surgiu a proposta para ver se dava certo o doutorado. Porque eu esqueci de falar, desde criança, meu sonho não foi ser garçonete. Porque não assistia Episódios anteriores. Seu sonho não veio aí. O meu sonho era ser arqueóloga. Então, desde criança, eu queria ser arqueóloga. Não foi por Indiana Jones, porque eu só fui ver Indiana Jones na pandemia, nunca tinha visto ainda. Mas eu não sei se eu sempre gostei muito de Egito, e aí eu ia pesquisar e via que quem estudava Egito eram arqueólogos, egiptólogos, né, sabe? Queria ser arqueóloga desde criança. E aí, depois da pandemia, mais uma vez, minha trajetória não é nada reta. Entrei em história, eu disse, gente, já estou na certa idade, vou aqui entrar na história, aprender, não para trabalhar na área, mas para conhecer, né? Aqui não tem arqueologia, o mais próximo é o curso de história, entrei na história. E aí fui conversando com o professor, né? Eu disse, eu gosto de estudar coisa velha. Adoro estudar coisa antiga, arqueologia é uma paixão que estava adormecida. E aí comecei a trabalhar com o professor Bruno Goto nas culturas, enfim, auxiliando também a aula prática. E no curso de história, com minha paixão em arqueologia, e o professor Goto um dia em conversa comigo disse, estudar sobre fóssil de fungo, eu sempre tive curiosidade. Então, você não tem interesse não em fazer um doutorado nessa área e pesquisar, já que eu vejo que você tem interesse em estudar coisas antigas. E aí, realmente, eu fui
pensei, amadureci a ideia, fui ler, fui procurar sobre ler e achei muito interessante. Aí disse, topo. Então, antes você não pensava em trabalhar com fungos. Isso foi Não, surgindo. eu queria trabalhar com fungo assim, no dia a dia, como eu já estava fazendo, Sim. porque eu estava aprendendo uma coisa nova e estava Sim, gostando desse exercício no trabalho. Mas não tinha a intenção de necessariamente fazer a pós-graduação com fungo, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, fui ler, fui escrever o projeto, fui tentar a seleção. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com paleomicologia, eu amei, porque juntou uma área que eu estava aprendendo ali, né, no dia a dia, alguns anos de laboratório, com algo que eu sempre gostei, que eu gosto de estudar o que é do passado. Presente não, mas o que é do passado. Eu adoro. E aí eu cheguei aqui, na paleomicologia. muito legal, né? Porque você veio da engenharia da agricultura, foi para a história, e aí agora tá nos fundos, mas juntando com o que você já Exato. gostava, trabalhar com as coisas do passado. E aí, como eu disse a vocês, nenhum conhecimento é perdido. Por quê? Porque por muitos anos eu fiquei, por que que eu fiz esse curso de geologia? Não uso para nada esse técnico em geologia, não sei porquê, tal. E aí, quando eu comecei o doutorado aqui, querendo ou não, eu tenho que saber sobre fungo e tenho que saber sobre geologia. Sim. Então, quando eu fui estudar, estou estudando aqui sobre geologia, então eu já tive mais facilidade para estudar. Porque, por mais que eu não lembrasse direito dos conceitos, mas eu já tinha tido contato com aqueles conceitos há alguns anos, então foi muito mais fácil relembrar para o meu trabalho. Então, quando eu digo que nenhum conhecimento é perdido, esse é um exemplo. Então, Elaine, assim, já que a gente já entrou nessa parte do doutorado com os fósseis, fungos, você já deu um spoiler aí do seu trabalho. A gente queria saber um pouquinho do objetivo do seu trabalho e o que é que esses fósseis podem nos contar, né? Sobre a história desses fungos, né? Então, como a gente sabe, né? Vocês sabem mais do que eu, que os fungos estão em tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo, né? Então, fica a pergunta, será que nos paleoambientes isso também ocorria? Qual era o papel desses micro-organismos nos paleoambientes? Eles ajudaram a moldar o que a gente conhece hoje, né? Então, ficam aí várias perguntas. A pergunta mesmo do meu trabalho é: os fungos interagem com tudo. Então, não dá para estudar tudo. A gente tem que fazer um recorte. Sim. Então, eu escolhi um recorte da interação fungo-planta. Então, como eram essas interações fungo-planta em algumas bacias aqui do Nordeste brasileiro? Então, eu estou trabalhando aqui com 3 bacias, em diferentes idades, para descobrir qual era essa relação, como era construir, pegar mais uma partezinha desse quebra-cabeça, né, na reconstrução desses paleoambientes. Como é uma área que poucas pessoas trabalham aqui no Brasil, você tem muito trabalho de paleomicologia na Europa, aqui na América Latina a gente tem, na Argentina também, muitos trabalhos sobre paleomicologia, mas como aqui no Brasil a gente tem poucos, e dos trabalhos que tem, a paleomicologia ela não é o foco principal do trabalho, né? É um foco secundário. Então, a gente resolveu dar esse enfoque principal, né, no trabalho. Realmente, a gente percebe que os fungos, até onde o povo pensa que ele nem tá, ele é negligenciado. Exatamente. Então, Elaine, quando a gente pensa em fósseis, a gente só pensa em dinossauros, pelo menos falando por mim, né? Então a gente pensa só em dinossauro, essas coisas. Jurassic Park. E aí, então, assim, quais são os desafios? Como no campo, a coleta, a identificação? Você tem alguma dificuldade? Mas acho que eu tenho uma curiosidade muito grande de como é feita mesmo essa coleta e o estudo desse material que você trabalha. Então, os desafios e as dificuldades são inúmeras, né? Acredito que toda pesquisa ela tem um certo grau de desafio. Então, assim, a princípio, as dificuldades, você tem a dificuldade um pouco de logística, porque querendo ou não, eu trabalho, então eu não posso ficar me ausentando, né? Tem que pedir afastamento e tal. Você tem
como você disse, quando a gente fala em paleonto, é o quê? É dinossauro. Dinossauro. No máximo umas plantas, no máximo, estourando algumas plantas, uma megafauna. Mas você vê tudo muito voltado para a zoologia, né? Então, estudar micro-organismo tem uma dificuldade um pouco a mais. E aí, como é que a gente vai fazer? Se é um micro-organismo, a gente tem que fazer lâmina. Então, lá vai fazer lâmina petrográfica. Muitas vezes a gente não vê os rastros, os vestígios que os fungos deixam. Às vezes a gente consegue ver macroscopicamente, às vezes não. Então, às vezes a gente vê um material, né? Como eu estou trabalhando com interação fungo-planta, então eu pego um lenho que eu vejo macroscopicamente que ele está ali com alguma coisa atingiu ele não está, como é que eu posso dizer? Uma condição ali, né? Tem uma condição. Então, você vê que tem algum dano ali no tecido, macroscopicamente, você vai fazer a lâmina petrográfica. Então, às vezes, é meio que um tiro no escuro, né? Diferente de você estar trabalhando com uma estrutura macro. Então, essa já começa a primeira dificuldade. Você tem meio que um tiro no escuro na hora de criar o material, mas também você não faz uma triagem aleatória, né? Você vê alguns indícios de material. Então, no caso, você tira, por exemplo, sou leiga mesmo nessa parte, né? Você extrai um pedacinho da rocha, algo assim para fazer a lâmina? Como funciona? É isso mesmo? Você pega um fragmento, você corta um fragmento da rocha, do lenho, e que é o que eu estou trabalhando por enquanto. E aí você leva para laminação, entendeu? E aí outra questão também, as lâminas são caras, né? As lâminas são caras, você precisa fazer várias lâminas por amostra, então tem esse custo também, que é outra dificuldade. Outra dificuldade, querendo ou não, fungo, as estruturas fúngicas, assim, muitas são efêmeras, né? Então, é uma estrutura efêmera que você tem que torcer que fique ali no registro fossilífero, que também já é uma condição, se a gente for pensar em paleonto, em fóssil, é uma condição excepcional. Você tem um material que ele não sofreu decomposição, sofreu o processo de agênese, foi feito o fóssil. Aí esse fóssil depois ele foi exposto, aí teve alguém para ir para o campo coletar esse material que foi exposto depois de milhões e milhões de anos. Então, assim, é também uma condição excepcional. Então, você pega a condição excepcional de preservação, mas a condição excepcional que é preservar estruturas efêmeras e frágeis, como são os fungos, então ainda tem essa dificuldade da preservação, do tipo de fossilização, que dependendo do tipo de fossilização, fica mais claro ou não para ver as estruturas dos fungos. Então, é uma série de dificuldades que a gente está enfrentando, querendo ou não. Estou trabalhando com isso no doutorado, não trabalhei antes, então, todas esses pormenores eu estou descobrindo agora, né? Muitas variáveis, né? Inclusive, também tem um risco de serem levados, né? A gente vê muito aí nessas bacias, esses fósseis que são levados, esses registros. O Brasil, principalmente a bacia do Araripe, temos várias bacias sedimentares, né, fossilíferas aqui no Brasil, mas a bacia do Araripe, que é aqui no Nordeste, ela é fonte ela é muito visada para o tráfico de fósseis, né? Então, ainda tem isso. O primeiro cogumelo, né, descrito em rocha, ele passou por esse processo, ele foi levado legalmente, descoberto por acaso nos Estados Unidos, descrito, e aí depois ele foi repatriado, quem descreveu, os autores que descreveram, eles entraram em contato, né, com o herbário aqui de Pernambuco para devolver o material. Então, foi um material que sofreu, né, esse processo do tráfico. Infelizmente, ainda tem essa questão dentro da paleonto. Sim, isso é uma pena, porque já tem pouco material disponível. É difícil de analisar e ainda acontece isso, né? Realmente é uma pena. Elaine, além de pesquisadora, né, atualmente, você também atua como técnico administrativo. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é conciliar isso tudo? Porque você está no doutorado, e aí
É uma área nova. Eu ia até perguntar também, né? Lembrei, você tem muitos trabalhos com isso, de fungos na paleonto? Não, você teve dificuldade de... Tem alguns no Brasil, Sim. fora do Brasil tem mais. Sim. No Brasil tem alguns, sim, mas principalmente voltado à paleontologia. Sim. Então, que não é só fungo, né? Sim. O fungo não é o foco principal do trabalho. Então, você vê que a maior parte dos trabalhos são com paleontologia, mas a gente tem sim trabalho com fungo fóssil, às vezes não era, a gente percebe assim que, às vezes, lendo as teses, né, não era o foco principal encontrar aquilo, mas acabou encontrando, então a pessoa descreve interação fungo-planta, então a gente tem trabalho sobre isso, tem trabalho com cogumelo, então os dois únicos trabalhos que você tem cogumelo preservado em rocha são aqui do Brasil, da Bacia do Araripe, até então todos os cogumelos fósseis que a gente tem, eles são conservados em âmbar. Então, você tem alguns trabalhos, sim, mas não se compara com os neontólogos, né? Com o pessoal que trabalha atualmente com os fungos, né? É bem menor a quantidade de trabalho. A gente até conversou um pouquinho já sobre isso, né? E a gente vê que esses trabalhos que não têm o foco dos fungos, muitas vezes a sistemática deles, a parte de classificação taxonômica, nem é muito bem definida, né? Uma problemática também. Exato. Você viu que até nos bancos de dados a gente tem informações conflitantes sobre a classificação taxonômica desses fungos. É bem complicado. Ai, já estou muito curiosa para ver os resultados desse trabalho aí. Porque é uma coisa muito nova, a gente não veio falar sobre. Não sei, André, mas eu estou super curiosa para ver sobre isso, né? O que é que ela tem achado, né? Enfim, torçam estou por mim. empolgada. Estamos torcendo. Eu preciso. A gente vai deixar aí por aí também para vocês acompanharem nessa saga. E quem eu acho sabe muito interessante. um próximo episódio, né? Falando pro professor o que ela achou. Yeah. Bom, mas aí a gente tava falando sobre essa questão de ser técnico-administrativa. E aí, como a gente acompanha lá no laboratório, a gente sempre vê ela com muitas coisas para fazer, né? Às vezes é uma perreira danada para ela. Então a gente queria perguntar como é, assim, unir isso, esse trabalho com doutorado? Quais as dificuldades que você enfrenta? Acho que tem que ter muita organização, né? Para não surto. É um pouquinho complicado. Assim, como servidora estável, eu poderia pedir afastamento, né? Você planeja dentro do departamento, pede afastamento. Mas só que eu não gostaria de pedir. Por quê? Porque eu fico nos laboratórios de aula prática, né? Vocês viram, eu fico nos laboratórios de aula prática, fico na curadoria da coleção didática, tem um laboratório lá do professor Bruno Bodo, que fico auxiliando lá, então não gostaria de me ausentar totalmente. Então, eu meio que tento ali conciliar, né? As disciplinas, então fico até mais tarde, se precisar, fico até à noite, ou chego mais cedo, justamente para compensar esses momentos que eu estou pagando a disciplina ou outra. A dificuldade maior realmente é ir para campo, é ir visitar, porque por enquanto eu estou trabalhando com material de coleção. Sim. E também estou tendo auxílio de professoras paleontólogas, né? Paleobotânicas lá do Ceará. Então, ir para o Ceará para pegar material, discutir sobre material, ir para campo e visitar as coleções. Então, esse é um entrave, é um pouco mais complicado, tem que pedir afastamento. Mas, por enquanto, a gente vai, né? Fazendo o que dá. E no seu caso, os campos, eles demandam mais um tempinho, né? Você viaja, passa bem, não é tão simples. Vai no dia, volta no mesmo dia. Não é, porque, por exemplo, eu tô com as outras bacias, eu tô em 3 bacias. 2 delas é com material que já está em coleção. A bacia do Araripe também estou trabalhando com material que está em coleção, mas a gente vai fazer um campo agora. Então, só para chegar lá são 13 horas, 12, 13 horas. Então, não tem como fazer bate e volta, né? Tem que ir, ficar um tempo. Então, não é rápido, não são campos rápidos. Meu sonho seria um registro aí desse campo, pra gente postar aqui no Papo. Né? Mais um vídeo. Vou tirar umas fotos. Vlog eu não prometo, porque não tenho muito talento para mas nada que o editor não leva o editor para as pedreiras. Mais umas fotinhas aí a gente tem. Mas realmente.
complicado. Você falou que então essas coletas demandam tempo, né? Você viaja geralmente. E aí, em outras entrevistas, a gente falou um pouquinho sobre algumas cientistas mulheres. E a gente conversou um pouquinho sobre algumas dificuldades que elas já enfrentaram na ciência, nessas coletas. E aí a gente queria saber de você. Você já passou por alguma situação, assim, algum desafio por ser mulher na ciência, nessa área nova? Acho que, querendo ou não, nossa, isso é uma discussão que vai, né, bem além. Nossa sociedade, estruturalmente, ela é uma sociedade machista. Então, a gente vem sofrendo com esse machismo desde sempre. Quando entra na academia, não é diferente. Fica aquelas sequelas, as inseguranças, né? Às vezes a gente propõe uma coisa e aquilo não é escutado, precisa um homem falar a mesma coisa para Validar, né? validar aquilo que a gente está propondo. Até em situações de campo também, porque a gente fica com medo de ir para campo sozinha. Então, sim, atrapalha, o machismo atrapalha muito, tanto essa parte de campo, da questão de segurança mesmo, quanto na proposição de ideias, de trabalhos, que às vezes nossa fala ela não é escutada, né? Isso, querendo ou não, mina a nossa autoestima. E a gente leva isso ao longo dos anos, né? Felizmente, acho que toda mulher já passou por Dificuldade, situações né? assim, né? A gente tem conversado sobre isso com as outras entrevistadas nas nossas conversas e para incentivar também quem está ouvindo, as meninas também que estão ouvindo e querem seguir Sim. nessa área de ser cientista, que às vezes é difícil, mas vale a pena. Tá aí a Elaine com esse trabalho super interessante, assim, dos fungos, na paleonto, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Também nunca tinha pensado. Realmente não. Muito Uma legal, área assim, né? uma linha muito interessante. E você teria algum conselho para dar para essas pessoas, assim, para essas mulheres, para essas jovens, sobre fazer ciência? No Brasil a gente sabe que não é fácil, nessas universidades. O que é que você poderia trazer assim para essas pessoas? Assim, eu acho que a gente tem que ter consciência das coisas, né? Então, a gente sabe, como vocês já falaram, não vai ser um caminho fácil. Não vai ser. Então, como a gente sabe que não vai ser um caminho fácil, então que a gente escolha algo que nos dê realmente prazer. Eu sei que às vezes pode parecer um papo assim, não muito legal, né? Mas escolher aquilo que a gente tem afinidade, que a gente sinta prazer em trabalhar, porque não vai ser fácil. A escrita de um trabalho não é fácil, a pesquisa de um trabalho não é fácil. Às vezes, eu acho que vocês, né, que como biólogos, acreditam que a melhor parte é o campo. É do campo. Todas as outras etapas, elas são etapas muito sofridas. Então, assim, a gente tem que escolher algo que a gente tenha um pouco de afinidade, tá sempre alinhado com os nossos princípios, fazer amizades. A ciência ela é ampla, mesmo na paleonto, que comparado com o material que a gente tem hoje vivo, né? Não se compara, a paleonto tem um material muito mais reduzido, mas mesmo na paleonto nós temos campos para todo mundo, material para todo mundo, trabalho para todo mundo. Então, assim, faça seu trabalho, folgado, sem passar por cima de ninguém, porque tem área para todo mundo. Então, façam amigos, porque com amigos, tem um ditado da minha época, né? Vocês são jovens, mas na minha época é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. Se eu não me engano, era mais ou menos assim. Porque a gente vai construindo esses laços com pessoas da nossa área, com pessoas de áreas diferentes. Pessoas de áreas diferentes, às vezes, vêm com as ideias que a gente que está ali trabalhando o tempo todo não consegue ver, não consegue abstrair. Então, tenham amigos, façam amizades, façam redes de contato, tem espaço para todo mundo. E mesmo na dificuldade, vamos lá, que dá certo. A pós-graduação é muito cansativa, né, por vezes. Então, eu acho que ter essa rede, essa amizade, né, na universidade, no local, acho que torna tudo mais leve. Isso. É difícil, mas vai tornando ali o dia a dia mais leve. Nada é fácil, Nada né, é na fácil. vida, principalmente depois que a gente vira adulto. Os boletos, Os trabalhar. boletos, como é se fosse fácil, seria sacrifício. Eu tinha um professor do cursinho que dizia isso, eu tinha raiva, eu falava. Mas nada é fácil, então a gente tem que procurar caminhos para que a nossa saúde psíquica, né, fique boa.
E Elaine, só mais uma curiosidade, prometo, um monte de perguntas. Você teria alguma dica para quem está iniciando, que tem interesse nessa área da paleonto? Tipo, algo que você queria ouvir e ninguém lhe falou no início? Para quem está iniciando ou tem curiosidade para estudar sobre essa área, o que você diria? Olha, você me pegou. Não, assim, eu acho que, sinceramente, tudo é leitura, né? Tudo é leitura. Às vezes você se prende muito àquela questão, paleonto, dinossauro, Sim, né? é verdade. Mas além de outras coisas, a gente tem canais maravilhosos na internet sobre paleonto, né? O Colecionadores de Ossos, que é da minha orientadora, professora Aline Guilherme de Tito. Vamos botar o link, né? É. Dar um trabalho. Então, você tem o Colecionadores de Ossos, que, nossa, tem material incrível sobre paleonto. Pirula também, né? Nossa, Eu acho muito que legal, Pirula Pirula. é um dos mais famosos, né? Sim, Então, procurar esse material, podcast, que aí você vai vendo outras coisas, vai vendo se tem afinidade com outros setores dentro da paleonto. que é uma área ampla também. É uma área muito ampla, muito ampla. E mesmo que não tenha algo específico da sua área, você pode, como você mesmo falou, né, que todo caminho é um caminho. Então, Sim, mesmo que você passe sim. por engenharia da agricultura, você vá para biologia, você vá para geologia, você aproveita esse conhecimento, como você bem disse, não é Isso, perdido. não Nada é, se perde. nem o conhecimento é perdido. Elaine, estamos muito felizes com essa conversa sobre a sua trajetória, história em vários cursos, agora no doutorado, sendo uma mulher e trabalhando com paleontologia, fungos. Então, ficamos muito felizes em saber um pouco mais disso. Acho que quem está ouvindo também vai gostar muito, né? É uma área muito nova. Então é isso, a gente agradece muito a participação. Desejamos sorte no seu trabalho. Sabe, muita sorte, rezem por mim. Acho que vem bons resultados por aí. Estamos ansiosos para saber. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela entrevista, pelo espaço. Muito obrigada pelo convite. Como falei no início, desejo tudo de bom para vocês, que o Papo de Fungo aí cresça bastante para divulgar, porque temos uma negligência micológica. E os fungos não são maus, né? Assim, eu prefiro. Não, eu. Santo, só não. Às vezes são, né? Às vezes até são pouco. Eu prefiro os meus fãs, que eles já estão lá, Já tão aí, né? já Fofinhos, já fizeram fizeram o fazer. que tinham que fazer. Então, se existe uma negligência micológica, vale paleomicológica, né? Então, esse é um trabalho muito bom de divulgação dessa área que é imensa e que é pouco conhecida pela sociedade em geral, até dentro da academia, né? Então, desejo tudo de bom aí nessa divulgação de vocês. E é isso, obrigada pelo convite e até a próxima. Se vocês quiserem saber mais também sobre fungos fósseis, essa área da paleomicologia, paleomicologia, deixa aqui nos comentários, vai que Elaine volta aqui pra falar pra gente. É muito difícil trazer ela aqui. Mas é isso, gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Se você tá vendo pelo Spotify, acompanha lá pelo vídeo também no YouTube, porque tá massa. E até o próximo episódio, não é isso? Tchau, tchau. Tchau!